Olá pessoal, belezinha? Aqui da continuidade, né? Nosso curso de estatística descritiva. E estamos falando sobre alguns gráficos, né? Isso, fazer alguns exemplos e vai dar continuidade aqui ainda. Beleza? Vem comigo. Ainda a mesma questão, né? Fizemos a questão de número 2. Agora é a questão de número 3, com relação a esse mesmo gráfico aí em colunas. Beleza? Verticais. Aí, vamos lá. Já falamos sobre o gráfico, beleza? Questão número 3. Diz o seguinte, olha só. O número de regiões que teve crescimento de matrículas. O gráfico que nós analisamos, na verdade, é a queda de matrícula, a redução do crescimento. Mas aqui, Gismar, ele quer o crescimento, então tem que ficar esperto, não é isso? Nós temos aqui o crescimento de matrículas, né? O número de regiões que teve crescimento de matrículas superior ao correspondente, o quê? Ao apresentado no Brasil, nos 2 anos consecutivos, né? 2003 e 2004. Nós já fizemos o gráfico, que é esse aqui, correto? Na questão anterior. Já tem aqui as continhas, nós já acabamos de fazer a questão 2. Então, olha só. Jusmar, nós vimos que é uma redução do ritmo de crescimento. Beleza. E a questão 3 nos pede... Ah, tá, então tem aqui ainda, né? Na verdade, ele fala com relação ao Brasil. Então, vou pegar aqui, né? Tem que fazer ainda. O Brasil está aqui, né? Correto? Então, de 11,7 reduziu para quanto? Reduziu para 7. Então, reduziu 4,7%. Só para a gente ter uma... Né, também fazer a comparação. Correto? Fazer a comparação. Colocar aqui. Marca texto. Azul. 4,7. Beleza. Então, olha só. O número de regiões que teve crescimento de matrículas superior ao apresentado no país. Então, quem cresceu mais, Josimar, em relação ao Brasil? Quem cresceu mais? Então, eu posso fazer uma análise aí, na verdade, tipo uma análise inversamente proporcional. Porque esse gráfico, ele me traz a redução, ele me traz a queda. Mas eu não quero a queda, eu quero aquele que cresceu mais em relação ao Brasil. Então, eu posso inferir o seguinte. Com relação a 4,7, quem foi que caiu menos? Concorda comigo? Ou seja, são aquelas regiões que tiveram, né, uma redução menor que 4,7. Por quê? Porque a pergunta é com relação ao crescimento de matrícula superior do Brasil. Então, quem cresceu mais do que o Brasil foi aquele que decresceu menos do que em relação ao país, o Brasil. Ou seja, quem é menor que 4,7, Josimar? Quem são os valores que são menores que 4,7? 2,6 e 3,5. Ok? Beleza? Essa é a ideia. Então, eu posso inferir, e faz até sentido, né? Infelizmente, a gente pode até falar isso, mas no Brasil a verdade é essa mesmo. Quais são os países que crescem mais? Sul e Sudeste, né? Infelizmente. Mas tudo bem, vamos continuar. Beleza? Então, Sudeste e Sul foram os países que tiveram uma redução menor do que o Brasil. E se reduziu menor do que o Brasil, é porque cresceu. O crescimento de matrículas foi superior ao apresentado no país. Então, resposta, letra C. Beleza, pessoal? Então, resposta letra C, correto? Porque foram as regiões Sul e Sudeste que reduziram menos do que em relação ao país. E se reduziu menos é porque cresceu mais. Show de bola, né? Vamos para frente. Questão 4. Vai ser a 4, né? Agora? Isso, a questão 4. Tem um textozinho aqui, um gráfico aqui, ó. Legal, ó. As figuras a seguir mostram a distribuição dos funcionários de uma repartição segundo sexo e anos de estudo. Então, nós temos aqui 2 gráficos, beleza? Eu quero deixar claro o seguinte, que para responder essa questão, esses 2 gráficos serão utilizados, tá ok? Acontece que muitas vezes, quando a gente utiliza o gráfico em setores, né? Setor circular, ele sempre vem, às vezes, associado com outro valor aqui, ó. Porque aqui, esse gráfico em colunas verticais, nós temos aqui, ó, o número de funcionários, que é a frequência absoluta, tá ok?
e anos de estudo. 1 a 4, 5 a 8, 9 a 11, 12 ou mais anos. Então, beleza. Então aqui a gente tem, na verdade, uma distribuição da quantidade de funcionários em relação aos anos de estudo. E aqui nós temos outro gráfico, como eu falei para vocês, ó, o gráfico em setores ele é mais utilizado com relação à porcentagem, fazer uma proporção. E aqui nós temos a proporção 40% dos funcionários dessa empresa, vamos falar assim, né, de repartição, 40% são do sexo feminino e 60% são do sexo masculino. Ok. Então nós temos 40% mulheres, 60% homens do total de funcionários. Agora, do total de funcionários também, Josimar, nós temos que 40 funcionários. Ó, porque eu vejo lá, 40. Ó. De 1 a 4 anos de estudos, nós temos 40 funcionários. De 5 a 8 anos de estudo, nós temos 50 funcionários. De 9 a 11 anos de estudo, nós temos 80 funcionários. E de 12 ou mais anos de estudo, nós temos 120 funcionários. Anos de estudo, tá beleza? Qual é a pergunta? Vamos lá. Tendo o texto como referência e considerando que o sexo e anos de estudo sejam eventos independentes, são eventos independentes em si, mas um gráfico... É o seguinte, o que ele quis falar desses eventos independentes aqui... Não é que os gráficos sejam independentes, não é isso. É porque a questão do sexo... Josimar, por exemplo, a questão de ser homem ou ser mulher não influencia... A questão de ser homem ou mulher, o gênero da pessoa ali, não influencia nos anos de estudo que ela tem. Beleza? A ideia é essa. Tá ok? Mas eu faço uma coisa e a outra, né? Vocês vão ver se depois vai na frente um pouquinho lá em... Tem de estatística mesmo. Só que em probabilidade estatística, são até 5 vídeos gravados bem legais. Nós falamos sobre eventos independentes e eventos condicionais. Tá? Isso é mais na frente lá. Mas eu quero mostrar para você que quando o texto falar para mim aqui que são eventos independentes, não é quer dizer que elas vão ter que analisar os gráficos separados. Não é isso. É tanto que os gráficos vieram juntos na mesma questão. É que ele quer falar que o sexo da pessoa não influencia nos anos de estudos ou vice-versa. Tá bom? Ótimo, vem comigo. Tendo o texto como referência e considerando que o sexo e anos de estudo sejam eventos independentes, é correto afirmar que o número de funcionários do sexo masculino, que o número de funcionários do sexo masculino, beleza? Com 12 anos ou mais é igual a quanto? Beleza, então, primeiramente, o que nós queremos? Olha que legal. Serve isso depois na frente, né? Que aí vai ter uma aulinha sobre isso. E a gente até consegue fazer umas questões bem legais de 2016, 2017 e até 2018. Tem umas questões lá dentro do curso, nosso curso de estatística. Quando eu falo 2 eventos são independentes, é porque eu posso, por exemplo, é uma coisa e a outra. Beleza? Da ideia de multiplicação, quando a interseção ela é vazia. Isso vai ser mais na frente. Então, o que nós queremos interpretar aqui? Nós queremos, Josmar, o seguinte. É correto afirmar que o número de funcionários do sexo masculino com 12 anos ou mais de estudos é igual a... O que eu quero? Eu quero vamos interpretar. Eu quero um funcionário do sexo masculino e... Opa! Então, esse aqui vai dar a ideia de multiplicação. E eu vou multiplicar um evento e o outro. Beleza? Correto? Então, isso vai ficar mais claro, mais à frente vai ficar mais claro. Pode deixar. Tem umas questões massas. Então, assim, eu quero mostrar que essa questão pede que eu quero funcionários do sexo masculino com 12 anos ou mais. Então, ou seja, ele tem que ser funcionário do sexo masculino e também ser funcionário que possua 12 anos ou mais de estudo. Como é que eu faço isso? Observando os gráficos, né? Eu vou pensar o seguinte. Eu quero que ele seja do sexo masculino. Masculino é quanto, Josmar? 60%. E, correto? E, tinha tá ruim. Fininho demais. E, melhorou. E que tenha 12 anos ou mais. Então, eu quero essas aqui, 12 anos. 12
ou mais anos. Eu quero essa aqui, esse aqui. Beleza? Então, Josimar, quando você faz eventos independentes, assim, eu vou multiplicar essas minhas possibilidades aí. Então, ser do sexo masculino é 60%. 12 anos ou mais, nós temos coisas mais, nós temos 120 funcionários. Então, vai ser 60% de E vezes 12 anos ou mais, 120. Correto? É uma interpretação desses dois gráficos aí. O gráfico em colunas me traz a quantidade e o gráfico em setores me traz a proporção dentro desta quantidade. 60% de 120, nós temos 72. Então, aqui dentro dessa coluna, 72, não é isso? 72 são, na verdade, né, homens, correto? 72 são do sexo masculino e, consequentemente, 48 são do sexo feminino e aqui masculino. Beleza? Dentro desse valor, dentro dessa coluna. Então, a resposta só pode ser letra B. Tá bom? Bem tranquilo, né? Vamos lá. Questão 5. Né? Olha só. O histograma abaixo representa o tempo de espera, legal, em minutos, na fila de um banco em certa manhã, no centro de Belo Horizonte. Beleza? Que porcentagem do total de pessoas esperou até 20 minutos na fila? Até 20 minutos. Até 20 minutos, pô, esperei até 20, né? Esperou até 20 minutos. Então, até 20 minutos é menor, né? Até menor ou igual, né? Até 20 minutos, os 20 minutos também participam do intervalo, até menor ou igual. Beleza? Vamos pensar assim, né? Menor ou igual. Então, o tempo é menor ou igual a 20 minutos. Aí eu vou olhar aqui. Até 20 minutos, nós temos quem esperou aqui, ó, tempo. E aqui, frequência absoluta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é o nosso FI. Daqui a pouco eu vou falar, tá? Depois dessa questão, vamos falar sobre essas frequências, sobre amplitude, sobre intervalo de classe, esses conceitos bem legais. Então, FI, que é a nossa frequência absoluta. Então, beleza, vamos lá. Osmar, então, até 20 minutos, é isso aqui, ó, né? Quem esperou de 8 até 12, que é a quantidade 16, então esperou até 20 minutos. Então, vou esperar até 20 minutos. Então, quem esperou de 8 a 12 e de 12 a 16 e 16 a 20 aqui, esperou até 20 minutos. Vai ser esse, mais esse, mais esse. Correto? Beleza? Então, vai ser 16 com 12 com 6. 4, 34. Beleza? Então, vamos ver lá com a respostinha nossa. Bem tranquila essa, né? Poxa, nem fala nada. Que porcentagem do total? Não tem opção. Então, vamos ver qual é a porcentagem do total. Ele quer a porcentagem. Então, se ele quer a porcentagem, nós temos um total de quanto, Josimar? O nosso total é só somar todo mundo aqui, né? Então, já temos quanto? Já temos 34 com mais 6 dá 40. Então, 40 vale 100%, correto? E 34 é a nossa porcentagem que nós queremos aí. Beleza pura? Aí é só uma regrinha de 3 bem tranquila, então vai ser 40x, que é igual, aumenta 34, né? Vezes 100, mais 2 zerinhos. Então, vai ser 3.400 dividido aí por 40, que vai dar exatamente 85%. Beleza? Então, a resposta é essa aí. Então, bem tranquilo. Só foi para a gente fazer o que, na verdade? Falar um pouquinho sobre o gráfico, né? Então, até 20 minutos. Beleza? 18 com 16. 34 aqui.
o meu total da frequência absoluta somando dá 40, que vale 100%, beleza pura. Essa questão aqui não tem opção, é uma perguntinha fechada. Agora sim, vamos aqui dar continuidade, né, à nossa teoria. É importante falar sobre distribuição de frequências, porque você vai perceber o seguinte, né? Aqui na estatística descritiva ou dedutiva, vamos falar muito sobre essa questão da distribuição de frequência. Na inferencial também. Mas depois, em outro contexto, a gente fala sobre a distribuição de probabilidades, né? Que é outra ramificação da estatística também. Mas nesse momento aqui, Josmar, a gente vai falar sobre essa questão da frequência em si. Frequência é aquilo que está aparecendo. Aí nós temos uma distribuição, depois vai ficar uma distribuição normal. Existem algumas distribuições que serão importantes lá na inferencial. Beleza? Então, uma distribuição de frequência, a gente sabe, né, o que é uma frequência absoluta, né, uma frequência acumulada, uma frequência relativa, como é que funciona isso aí direitinho. Beleza? Como é que eu vou pegar uma frequência ali, Josmar, dentro de valores discretos ou até mesmo dentro de valores contínuos. Tá bom? Então começa aí comigo e depois vem questões. Distribuição de frequência. Fala assim, ó, é uma representação tabular dos dados estatísticos discretos ou contínuos, que eu falei, né? E vamos trabalhar muito com isso aqui agora. Pode ser tanto discreto quanto contínuo. Essa minha distribuição de frequência. Depende da minha variável, né? Sendo uma forma de resumir grandes conjuntos de dados. Dados representados em uma tabela de frequência facilitam a construção de gráficos, tais como os histogramas, bem como a compreensão sobre a natureza dos dados. Beleza? Então, por exemplo, ó, representação dos dados discretos. Beleza? Considera a seguinte amostra de valores relativo às idades de um grupo de 20 crianças. Então, aqui nós temos, né, os nossos dados, 20 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. Beleza. Dados brutos. Discretos? Sim. São contínuos? Não. Não é intervalo. São valores inteiros. Então, são realmente dados ou variáveis discretas. Aí é o seguinte. Eu posso pegar e fazer o seguinte. Josmar, eu posso pegar esses valores aqui e representá-los por meio de uma tabela que vai facilitar, né, a minha interpretação, a minha compreensão com relação a esses dados. Então, eu venho aqui e faço assim, ó, mas então a frequência absoluta, FI, bora lá. Então, frequência simples absoluta, né, é mais ou menos assim, ó, a letra minúscula, FI, tá? Que é porque digito dessa maneira, FI. A frequência simples de um elemento é o número de vezes que o elemento figura no conjunto de dados. A frequência aqui está aparecendo. Para os dados discretos da amostra acima, temos a seguinte distribuição de frequência. Então, olha só. A idade é a nossa variável de estudo. Correto? Então, nós chamamos de... Pode ser, né, mais comum, XI, minha variável de estudo. Então, nós temos crianças com 4 anos de idade. Nós temos criança com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, com 7 anos e até mesmo com 8 anos. Aí, nós temos o seguinte, nós vamos associar a essa variável uma certa frequência, beleza? A gente vai associar cada amostra dessa aí uma certa frequência, ou seja, vai ser a frequência absoluta, nesse caso, FI. Então, o 4, ele aparece quantas vezes? Ele aparece uma vez. E tá aqui ele, ó. Aqui, ó. Ele aqui apareceu uma vez só. Beleza? Depois, a idade 5 aparece 6 vezes. Então, 5, cadê você, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? 6 vezes. 6 anos aparece 5, tal e tal. Beleza? Então, nós temos o seguinte... Nós temos o que nós chamamos de N. N é o tamanho da nossa amostra. Não é isso? São quantos elementos, Marcos? São 20 elementos. Então, eu posso falar que o somatório, sigma, né? O somatório da minha FI, da minha frequência, então, o somatório de FI, nada mais é do que 20.
Então, o somatório, 20. Beleza? O que mais? Letra B. Se nós temos a frequência absoluta, nós temos também a frequência relativa. Que fala o seguinte. A frequência relativa é a razão, né? É a divisão, beleza? Entre a frequência relativa da variável e o número total de elementos da série. Então, olha só. A frequência relativa, né? Tá, beleza. Vamos fazer um pouquinho melhor do que esse conceito aqui. Vamos fazer assim, ó. Se eu quero o FR, que aqui é FI, eu quero a frequência relativa. É porque quando ele colocou isso aí, na verdade, ele já está colocando em porcentagem. Vamos passo a passo. Eu posso falar o seguinte para você aqui, quer ver, ó? FR, que é a frequência relativa, vai ser a razão entre quem, Josmar? Entre o FI e o somatório de FI. Beleza? É bom, olha, gente, é bom nós entendermos, tá? Depois eu separei aqui bem legal pra gente. Acho que tem 5 ou 6 questões só sobre isso aqui, ó. A gente vai ter a tabela, questão de concurso. Vai dar a tabela para você, a gente vai estar pegando as informações ali e marcando o item correto. Questão 2017, 2018. Tá legal? Então, é bom também a gente saber essas simbologias. Não é ruim, não. Tá? É interessante. Porque, na verdade, a frequência relativa, que é essa aqui, ó, ela vai ser... Se eu quero a frequência... Eu tenho 4 anos de idade. A sua frequência absoluta é 1, porque apareceu apenas uma vez essa idade, de 4 anos. E eu quero a sua frequência relativa. Depois eu coloco em porcentagem. Como é que eu vou fazer aqui, na verdade? A frequência relativa ela é a razão entre a frequência absoluta e o somatório da frequência absoluta. Então, vai ser 1 sobre 20. Beleza? Então, aquele lá vai ser, ó, 1 sobre 20. Que tá aqui, ó, 1 sobre 20. 1 sobre 20, que é 0,05. E se eu quero essa frequência relativa em porcentagem, eu vou multiplicar por 100, que vai ocasionar 5%. Beleza? Vamos pegar essa frequência aqui agora, ó, dessa aqui. 7 anos de idade. Qual a sua frequência absoluta? 5. Então ela aparece 5 vezes aparece a idade 7. Nós temos 5, né, pessoas, 5 jovens, crianças, né, que é até 8 anos de idade, 5 crianças que têm 7 anos de idade. Qual a sua frequência relativa? Então eu vou pegar a frequência relativa, vai ser, na verdade, 5, que é o FI, sobre o somatório, que é 20. Se eu quiser transformar em porcentagem, correto? Eu multiplico por 100. Corta, corta. 5 vezes 10, 50 sobre 2, 25%. E é 25% mesmo. Tá aqui, ó. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, quando eu falo FI, e tem questão de concurso, FI, frequência absoluta. FR, frequência relativa. Agora, essa frequência relativa, muitas vezes, não é que ela tem que vir em porcentagem. O comum é que ela seja em porcentagem, mas pode vir, né, um número decimal aqui, ó. Né, beleza? Então, ou seja, 5 é 1 por 20, 6 por 20, 5 por 20, 5 por 20 e 3 por 20. 0 alguém, 0 alguém, 0 alguém. E depois, na verdade, posso transformar em porcentagem. E o somatório, com certeza, se você somar essas porcentagens, tem que dar 100%. E é 100%, que é ele sobre ele, 20 sobre 20 dá 1. 1 vezes 100, 100. Belezinha? Então essa é a frequência relativa. Frequência absoluta. Variável de estudo, frequência absoluta e frequência relativa. Vamos continuar. Qual a próxima frequência? Essa é importantíssima, né? Que é a nossa frequência acumulada. Beleza? Nós chamamos de FAC. A gente vai usar bastante quando for fazer o que, Osmar? Calcular a mediana, ajuda bastante, né? Vamos lá. Frequência acumulada, FAC. É o somatório da frequência simples da variável com as frequências simples dos elementos que o antecedem. Vamos lá. Então, se nós queremos, né? Aqui a gente tem o FI,
já conhecemos, e aqui nós temos o FAC, né? Que é a frequência acumulada. Show. 4 anos de idade, aparece uma vez, então só tem ele lá. Não acumulei nada. Com 5 anos de idade, nós temos 6 crianças, mas eu quero acumular, então vai ser 6 mais 1, 7 crianças. Com 6 anos de idade, com 6 anos de idade, nós temos 5 crianças. Aí eu vou somar 5 com 7, eu vou somar a frequência absoluta com a frequência anterior acumulada, porque já está acumulando. Tá? 7 com 5 dá 12. 12 com mais 5 que apareceu dá 17. 17 com mais 3 que apareceu dá 20. E realmente tem que dar 20, que é o total, porque aqui é a nossa frequência acumulada. Beleza? Então, nós temos a frequência absoluta, nós temos a frequência relativa e nós temos a frequência acumulada. E essa frequência vai ajudar bastante, porque se, por exemplo, nós tivermos uma amostra muito grande e se pede, por exemplo, para encontrar uma das medidas de centralidade, a mediana, se você for colocar todos os valores em rol, meu Deus do céu, vai perder tempo demais. Então a gente faz o que, Josué? A gente vai, corre, monta outra coluna, faz a FAC, calcula o elemento central e só vai até ali. Acabou a história, não tem tempo ruim. Tá beleza? Então tudo isso aqui vai ser utilizado mais à frente em algumas questões. Beleza pura, tá? Eu vou fechar esse bloquinho aqui agora e no próximo bloco eu quero falar sobre amplitude, tá ok? Então, agora, Osmar, frequência absoluta, variável de estudo, xi, frequência absoluta, frequência relativa e frequência acumulada. No próximo bloquinho eu vou dar mais continuidade a alguns assuntos e aí vou cobrar de você isso aqui em questões de concurso. Tô faltando agorinha. Valeu!